Do Lu da Lu. Volume 33. Capítulo 225. Travessia da luz do Deus do Mar. Meio ano depois, no sopé do pico do Deus do Mar. Os demônios da Xereque estavam enfileirados, observando em silêncio a figura de branco subindo a escada do Deus do Mar com grande dificuldade. Hoje era o último dia que eles tinham para completar o primeiro teste do Deus do Mar. Sem qualquer margem para erros. Agora só havia uma chance para completá-lo. Quer fosse Tang-san ou qualquer outro de seus companheiros, nenhum deles se atrevia a afirmar com certeza absoluta que seria capaz de completar esse teste. Assim, decidiram por fazer essa tentativa de última hora. Somente em uma situação onde não havia outras opções é que seriam capazes de maximizar seu verdadeiro potencial. Um ano se passou e as aparências dos demônios da Xereque mudaram muito. Agora havia um novo tipo de determinação nos olhares de cada um deles. Enfrentar essa pressão e cultivar constantemente por todo esse tempo resultou num grande progresso tanto no quesito condição física quanto poder espiritual. Nesse mês, Daimubai também passou por uma transformação qualitativa com a ajuda do anel de espírito concedido pelo Deus do Mar, atravessando a barreira do 70º nível e alcançando o nível de sábio espiritual como Tang-san. Os outros também alcançaram níveis diferentes de progresso. Os níveis atuais de poder espiritual dos demônios da Xereque eram os seguintes: Tigre branco de olhos cruéis Daimubai, sábio espiritual do sistema ataque e poder no 71º nível. Tio da salsicha grande Oscar, imperador espiritual do sistema alimento no 68º nível. Azura de 1000 mãos Tang-san, sábio espiritual do sistema controle no 76º nível. Fênix de fogo cruel Mahong-jun, imperador espiritual do sistema poder e ataque no 68º nível. Coelho demoníaco de ossos macios Xiao-Wu, nível desconhecido. Resistência física grandemente aprimorada. Porcelana dos 7 tesouros Ning Hongrong, imperadora espiritual do sistema suporte no 69º nível. Civeta infernal Zuzuki, imperadora espiritual do sistema ataque e agilidade no 69º nível. Um ano de treinamento constante sob a luz do Deus do Mar resultou em grande progresso para todos eles e uma média de pelo menos 7 níveis a mais de poder espiritual. O nível de treinamento que eles realizaram ali era algo praticamente impossível de se obter em qualquer outro lugar. Ao mesmo tempo, eles também se esforçaram ao máximo durante esse ano, treinando praticamente sem descanso. Entretanto, ainda assim, eles não conseguiram alcançar seu objetivo. Tirando Tang-san e Daimubai, os outros não conseguiram avançar para o 70º nível e obter uma mudança qualitativa em seu poder espiritual. Mesmo assim, eles ainda acreditavam com certeza que tinham a capacidade de completar esse primeiro teste. No momento, a pessoa que estava subindo as escadas era Bai Shenxiang. Antes de os demônios da Xereque oficialmente começarem seu primeiro teste, ela queria testar a extensão de seu progresso. Apesar de já ter alcançado o 50º nível há bastante tempo, ela ainda não havia tido a oportunidade de absorver um anel de espírito para continuar seu progresso. Entretanto, sua resistência aumentou bastante ao longo desse ano de treinamento exaustivo. Tang-san acreditava que, assim que ela conseguisse seu 5º anel de espírito, seu nível de poder espiritual daria um grande salto à frente. Ele não tinha como saber com exatidão que nível que ela alcançaria. Mas de uma coisa tinha certeza: nesse ano que se passou, os esforços silenciosos de Bai Shenxiang não haviam sido nem um pouco inferiores aos deles. Ou talvez, sob a influência dos 7 demônios da Xereque, obteve um novo entendimento sobre cultivação. Ela não era mais a princesinha do clã Minzi. Gordo, até onde você acha que a Xiang vai conseguir subir? Oscar cutucou Mahong-jun que estava completamente focado em Bai Shenxiang subindo as escadas na frente deles. Mahong-jun respondeu balançando a cabeça. Eu não sei, eu ainda não tive a chance de vê-la subindo as escadas com toda a sua força. Mas eu tenho certeza de que os resultados desse ano de treinamento não foram poucos. Não apenas em termos de resistência física e poder espiritual, o treinamento do coração é ainda mais importante. Esse ano sob a luz do Deus do Mar, quer tenha sido para nós ou para ela, definitivamente mudou a nossa atitude para com adversidades. Sem ter medo e sem recuar, nós continuaremos avançando até vencermos. Ouvindo as palavras do gordo, Oscar sentiu como se estivesse diante de uma pessoa completamente diferente. Eu não acredito, gordo. Quando foi que você começou a falar como um filósofo? Ele o encarou chocado. Os olhos de Mahong-jun não se desviaram de Bai Shenxiang, bufando em resposta. Não precisa me adorar, irmão. Eu sou apenas uma lenda. Lenda à sua face, a Xiang parece estar alcançando seu limite. De fato, agora Bai Shenxiang estava no 57º degrau, uma altura que nunca havia alcançado antes. Nessa subida, ela não teve a ajuda de ninguém, usando apenas o seu próprio poder. Seu corpo tremia à medida que avançava, cada passo adiante parecia ser extremamente difícil. Mas a atual Bai Shenxiang não tinha a intenção de desistir. Cerrando os dentes com o corpo inclinado para frente, circulou seu poder espiritual e dobrou para trás as asas que apareceram após liberar seu espírito, reduzindo a resistência a empurrando para trás o máximo possível e então continuou a subida. 58, 59, 60. Avançar mais esses 3 degraus levou o tempo necessário para queimar um palito de incenso.
O corpo dela já não estava mais cercado por uma camada de luz dourada e sim por uma densa névoa criada por sua própria transpiração. Essa era sua última chance de avançar ali. Bai Shenxiang definitivamente não ia desistir. Entretanto, seu corpo já havia alcançado o limite. No 60º degrau, ergueu seu pé uma vez após a outra e todas as vezes, teve que abaixá-lo novamente. Não, eu preciso avançar, um degrau a mais já é o suficiente. Bai Shenxiang gritou desesperada em sua mente. Ela não tinha o talento monstruoso dos demônios da Shrek, mas durante esses dias em que esteve na companhia deles, seu coração foi profundamente afetado, em especial pela determinação inabalável de Tang San quando recebeu o anel de espírito do Deus do Mar. Isso a ajudou a entender como o trabalho duro era importante para se tornar um mestre dos espíritos verdadeiramente poderoso. Do 60º ao 61º degrau era apenas um passo, mas para Bai Shenxiang era um avanço espiritual. Sua força era insuficiente, mas definitivamente não iria desistir. Ma Hongijun, assistindo aos pés da escada, cerrou os punhos sem nem perceber. Xiang, continue assim, você vai conseguir, você definitivamente vai conseguir. Pela 9ª vez, ela ergueu a perna direita, mas dessa vez, não a abaixou, ao invés disso, se moveu para frente com muito esforço. Parecia que havia uma força intransponível a empurrando para trás. Avançar um único centímetro era extremamente difícil. Leves manchas avermelhadas começaram a aparecer em suas roupas brancas. Sob essa imensa pressão, suas glândulas de suor começaram a soltar sangue, uma prova do esforço excessivo que estava fazendo, mas era precisamente por causa disso que seu pé erguido foi capaz de continuar avançando. Xiang, desista de uma vez. Ma Hongijun já não aguentava mais assistir a esse tormento e gritou enquanto dava um passo à frente com força. Não, Bai Shenxiang gritou em resposta. Uma névoa de sangue rompeu de seu corpo um instante antes de pousar seu pé direito no 61º degrau. Bang! A figura de branco manchada de sangue foi disparada no ar. Após alcançar o 61º degrau, não conseguiu mais suportar a imensa pressão da luz do Deus do Mar e foi jogada para fora. Um grito de fênix repleto de tristeza ressoou praticamente no mesmo instante em que uma figura dourada disparou nos céus, agarrando a andorinha de asas quebradas. Segurando Bai Shenxiang com força enquanto descia, ele não conseguiu mais conter as 2 lágrimas que escorreram por sua face roliça e pela primeira vez, ele gritou com a mulher que amava. Estúpida, por que você precisava se forçar a tanto? Nos braços quentes de Ma Hongijun, o corpo de Bai Shenxiang pareceu ficar mole, sem um único traço de força, mas ainda havia um pequeno sorriso em sua face. Eu não quero ficar muito atrás de vocês. Você também precisa trabalhar duro. Ela só conseguiu dizer isso antes de perder a consciência. Nesse momento, uma luz de repente surgiu da direção do templo do Deus do Mar e um feixe de luz roxa desceu dos céus até pousar sobre a testa de Bai Shenxiang. O círculo amarelo em sua testa que representava o teste que ela havia recebido reapareceu e banhado por essa luz roxa, ele aos poucos também se tornou roxo. A sua determinação e os seus esforços não podem ser considerados os de alguém que passou apenas pelo teste de nível amarelo. O Senhor Deus do Mar abriu uma exceção e te concedeu a autoridade do nível roxo. O teste da travessia é considerado um teste de nível roxo. A voz da Dolu, o Deus do Mar, ecoou suavemente. Apesar de a distância entre o pé da montanha e o templo do Deus do Mar ser de centenas de metros, sua voz soou como se ela estivesse falando em seus ouvidos. A determinação de Bai Shenxiang conseguiu obter a aprovação do Deus do Mar e seu teste amarelo foi aprimorado para o teste único de nível roxo. O poder espiritual em seu corpo também sofreu algumas mudanças. Entretanto, os benefícios disso só apareciam após ela obter seu próximo anel de espírito. Ao mesmo tempo, passando por um teste roxo, não seria mais atacada ao cruzar o mar em forma de anel e também obteve a autoridade para subir o pico do Deus do Mar. Vendo o melancólico gordo abraçando Bai Shenxiang, os olhares de Tang San, Dai Mubai, Oscar, Ning Hongrong e Zhu Zuqin se focaram no céu. Por fim, Tang San lentamente ergueu seu punho direito cerrado e olhando para seus companheiros, ele gritou. Agora é a nossa vez. Oscar, você vai primeiro, depois o Dai Mubai, em seguida a Zhu Zuqin, o gordo será o quarto, a Ning Hongrong a quinta e então eu serei o último. Vamos começar. Essa ordem que Tang San disse foi decidida após profunda consideração. Oscar seria o primeiro a ir porque ele precisaria abastecer o resto deles com suas salsichas de recuperação. Quanto às salsichas espelhadas, ele já as havia preparado muito tempo antes. Como Dai Mubai era quem menos precisaria de ajuda para subir, Oscar poderia aproveitar esse tempo para descansar antes de começar a fazer salsichas para o grupo. Todos precisariam da ajuda de Ning Hongrong para avançar. Assim, ela seria a penúltima a subir. Então, após os outros terem terminado, ela poderia descansar um pouco até se recuperar totalmente antes de tentar completar seu próprio teste. Tang San seria o último porque o seu teste era o mais difícil e ele precisaria da ajuda de todos os seus companheiros. O pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ning Hongrong tinha um alcance limitado. Assim, se ela não conseguisse completar seu teste, não seria capaz de dar suporte a Tang San por todos os 333 degraus. Além disso, o motivo mais importante de todos era que todos também precisariam da ajuda de seus 2 domínios para completar seus testes. Oscar se alongou um pouco antes de lançar um olhar confiante para o grupo, então andou na direção das escadas.
Pequeno Al, lembre-se, quando você for comer outra salsicha espelhada no meio do caminho, tenha certeza de fazer isso com antecedência. Não pare de avançar. Os meus domínios e a luz do pagode de porcelana da Hongrong vão te acompanhar por todo o caminho. Boa sorte. Oscar assentiu com força antes de pegar uma salsicha espelhada e comê-la. Junto com o som de ossos estalando, os músculos dele se expandiram no mesmo instante e seu olhar de repente se tornou mais afiado. O que ele comeu naturalmente foi uma salsicha espelhada feita com uma gota do sangue de Dai Mubai. Assim que ela fez efeito, rapidamente ativou suas 3 habilidades principais de suporte: a barreira do tigre branco, a transformação do tigre branco Vajra e a transformação do tigre branco demoníaco. Envolto por um intenso brilho dourado, Oscar começou sua subida. Quando deu o primeiro passo, luz disparou do pagode de porcelana dos 9 tesouros em sua direção. Força, agilidade, poder espiritual e defesa, amplificações desses 4 atributos caíram ao mesmo tempo sobre o seu corpo, no mesmo instante fortalecendo o brilho dourado sobre ele. Além disso, 2 círculos de luz, um azul e um branco, se estenderam dos pés de Tang San e envolveram Oscar, completando o efeito de amplificação máxima. Oscar sentiu como se entrasse em um brilhante mundo azul e branco, começando a subir sem fazer pausas. As 3 habilidades de suporte do tigre branco de olhos cruéis, o suporte quádruplo do pagode de porcelana dos 9 tesouros e os 2 domínios de Tang San após a adição de seu 7º anel de espírito. Sob os efeitos dessa série de habilidades de suporte, Oscar subiu os primeiros degraus como se estivesse voando. Nos primeiros 50 degraus, ele mal precisou fazer esforço. Tang San o seguiu desde o início, pois quanto mais próximo ele estivesse, mais fortes seriam os efeitos dos seus domínios. Para lhe dar o máximo de suporte possível, ele não hesitou em gastar mais do seu poder espiritual para acompanhá-lo nessa subida. Entretanto, para o atual Tang San, subir até o 108º degrau já não era grande coisa. Após passar pela marca do 50º degrau, Oscar começou a desacelerar. Seguindo um ritmo regular, sua determinação não vacilou nem um pouco à medida que continuava subindo. Ele sabia que seu verdadeiro teste só havia começado agora. 60, 70, 80, os 30 degraus seguintes também não tiveram muito efeito de restrição sobre ele. Ao alcançar o 80º degrau, já havia se passado metade dos 3 minutos de duração da salsicha espelhada, então Oscar rapidamente pegou sua segunda salsicha espelhada e a comeu. Nesse ponto, a subida obviamente se tornou mais difícil e a cada passo, seu corpo tremia levemente. Entretanto, seu passo continuou num ritmo consistente, foi apenas no 90º degrau que Oscar fez a primeira pausa. A pressão enorme combinada com as luzes ofuscantes o cercando fizeram seu suor escorrer como chuva. Por sorte ele tinha o domínio azul prateado para reabastecer sua vitalidade enquanto o domínio do Deus da Morte lhe dava uma confiança sem comparação, permitindo que ele continuasse sua subida. As pessoas assistindo no sopé da montanha estavam todos com os punhos cerrados, eles sabiam muito bem que o momento crítico estava se aproximando. Apesar de só haver 18 degraus restando, para Oscar, esses últimos 18 seriam mais difíceis que todos os 90 anteriores juntos. Todos estavam mentalmente contando cada um de seus passos. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. No 99º degrau, Oscar parou uma segunda vez. Dessa vez, ele ficou parado por mais tempo do que antes e consumiu sua terceira salsicha espelhada. Porque outros 3 minutos já haviam se passado. Parar no 99º degrau era parte da estratégia que Tang San havia desenvolvido para seus companheiros. Porque após alcançar o 100º degrau, a pressão aumentava drasticamente. Reunir suas forças no 99º degrau antes de continuar a avançar ajudaria a aumentar suas chances de sucesso. Tang San permaneceu ao lado de Oscar, já que, sob o efeito de seus 2 domínios, mesmo nessa altura ele ainda não sentia muita pressão. Vendo Oscar encharcado de suor ao seu lado, lhe lançou um olhar inquisitivo. Oscar não se atreveu a dar uma resposta muito longa. Com medo de que desperdiçar, um pouco que fosse, de seu poder espiritual e pudesse resultar em fracasso, ao invés disso, ele apenas piscou para Tang San, exibindo um olhar confiante. Vá, Tang San disse antes de Oscar dar seu 100º passo. Pisando no 100º degrau, Oscar instantaneamente sentiu a pressão cair sobre ele como um deslizamento e fazendo seus pés escorregarem levemente para trás. Mas ainda conseguiu se equilibrar com certa dificuldade. Nesse momento, percebeu que, deixando de lado avançar, não conseguia nem mesmo fazer algo tão simples quanto erguer seu pé. Similar ao que aconteceu com Bai Shenxiang mais cedo, gotas de sangue começaram a aparecer sobre sua pele. Nesse momento, os olhos de Tang San de repente brilharam e Oscar sentiu os arredores se tornarem azuis. Logo em seguida, um denso fluxo de vitalidade fluiu para dentro de seu corpo e ao mesmo tempo, viu as 8 lanças de aranha aparecerem nas costas de Tang San. Um fio de luz dourada flutuou delas e envolveu tanto ele quanto Tang San e no instante em que ela os cobriu, Oscar sentiu seu corpo ficar mais leve. A pressão que o impedia de se mover instantaneamente foi reduzida em vários níveis e seu poder espiritual sendo rapidamente consumido pareceu ser reabastecido. Isso era. Oscar olhou chocado para Tang San,
Essa sensação era parecida com a de quando Tang-san demonstrou as habilidades de seu domínio logo após ter entrado no nível de sábio espiritual. Mas daquela vez estava drenando seu poder espiritual enquanto que agora estava injetando. Tang-san usou o domínio azul prateado e a habilidade das 8 lanças de aranha para injetar seu próprio poder espiritual em Oscar. Apesar de não ser um volume muito grande, considerando a situação, isso chegou na hora certa como um vagão de carvão no meio do inverno. Além disso, como o poder espiritual dele era muito mais vasto que o de Oscar, a quantidade que ele recebeu naturalmente pareceu muito mais significativa. Por fim, Oscar conseguiu avançar com movimentos trêmulos. A cada passo que dava, a luz dourada à sua volta cintilava à medida que mais poder espiritual fluía para dentro de seu corpo. A vitalidade transferida pelo domínio azul prateado por meio das 8 lanças de aranha era adequada para o uso direto de qualquer tipo de mestre dos espíritos. 106, 107. Finalmente chegando ao último degrau, Oscar respirou fundo. Nesse instante, uma certeza indescritível tomou todo o seu corpo e mente. Praticamente nada podia impedi-lo de dar esse último passo. Os olhos do Oscar brilharam como estrelas quando usou toda a sua força para dar esse último passo. 108. Por fim, Oscar conseguiu parar no 108º degrau. Num instante, a pressão retrocedeu como ondas e a sensação de relaxamento o fez sentir como se estivesse voando. A luz azul, a luz branca e a névoa dourada instantaneamente desapareceram como neve derretendo. Uma nova sensação de liberdade tomou seu corpo. Junto com a comemoração de seus companheiros abaixo, ouviu um ding em seus ouvidos. Uma fumaça negra começou a sair do hexagrama em sua testa e formou uma tela negra na sua frente. Logo em seguida, junto com o ding, essa tela negra se despedaçou antes de entrar novamente na testa do Oscar. Uma sensação de despertar o tomou e Oscar conseguiu sentir seu poder espiritual diminuindo, rapidamente romper com uma onda de poder que cresceu dentro dele. Uma voz única ressoou no fundo de sua mente. O primeiro dos 6 testes de nível preto, a travessia da luz do Deus do Mar, completo. Poder espiritual aumentado em um nível. Do 68º para o 69º, o poder espiritual do Oscar aumentou em um nível no mesmo instante. Quando Oscar estava prestes a agradecer a Tang-san pelo suporte, percebeu que Tang-san já havia recolhido seus domínios e descido as escadas. Nem mesmo tinha visto a densa camada de suor que se formou na testa dele. Após passar do 100º degrau, continuar dando suporte ao Oscar exigiu bastante esforço da parte de Tang-san. De acordo com o plano, Oscar imediatamente se sentou e começou a se recuperar. Ele sabia que seus companheiros ainda precisariam de sua ajuda. Portanto, precisava restaurar logo seu poder espiritual. Após descer a montanha, Tang-san precisou de alguns instantes para se recuperar antes de ascendir para Daimubai. Um rugido de tigre ressoou no sopé do pico do Deus do Mar e aquele com o verdadeiro poder do tigre branco de olhos cruéis finalmente começou a subir as escadas. Como antes, Tang-san o assistiu com seus 2 domínios enquanto Ning Hongrong o ajudou com a amplificação de 4 atributos. Mas a aparência de Daimubai enquanto subia foi diferente da de Oscar. Em primeiro lugar porque ele podia usar sua 7ª habilidade espiritual, o avatar do tigre branco. Pelo branco acompanhado por listras negras, nesse momento, Daimubai se transformou em um gigantesco tigre branco com mais de 5 metros de comprimento. Assim como seu corpo original, esse tigre também tinha pupilas duplas. 7 anéis de espírito flutuavam em volta de seu corpo. Apesar de Daimubai não ter conseguido um anel de espírito de 100.000 anos como Tang-san, ele ainda se esforçou bastante e obteve um extraordinário 7º anel de espírito. Enquanto liberava seu avatar espiritual, 3 outras luzes brilharam de seu corpo. Suas 3 habilidades de suporte, a barreira do tigre branco, a transformação do tigre branco Vajra e a transformação do tigre branco demoníaco também foram ativadas. Incluindo o seu avatar espiritual, essas 4 habilidades elevaram sua força física a um nível assustador. Entre os mestres dos espíritos do sistema ataque no 71º nível, Daimubai com certeza seria contado entre os mais fortes. O tigre é o rei entre as feras e apesar de suas habilidades de ataque não serem grande coisa, a amplificação de suas capacidades físicas compensava por isso. Assim, seus ataques físicos carregavam uma assustadora quantidade de poder. Mesmo Tang-san não se sentia muito disposto a enfrentá-lo numa luta corpo a corpo. Sob os efeitos das habilidades de suporte, seu pelo branco ganhou uma brilhante coloração dourada. O gigantesco avatar do tigre branco estava repleto de uma quantidade explosiva de poder espiritual destrutivo e com o suporte de Tang-san e Ning Hongrong, Daimubai avançou para dentro da luz do Deus do Mar, começando sua rápida subida. Ele subiu muito mais rápido que Oscar. O gigantesco tigre branco não parou em nenhum momento durante a subida. Ao invés disso, pareceu acelerar cada vez mais. No que pareceu ser apenas alguns segundos, Daimubai já estava no 50º degrau. Até o 90º degrau, não exibiu nenhum sinal de precisar fazer uma pausa. Com a vantagem do avatar espiritual, como o poder da imitação de Oscar poderia se comparar ao verdadeiro poder de Daimubai. No 100º degrau, Daimubai parou pela primeira vez e também foi a única pausa que ele fez em seu teste. Com um desafiador rugido, suas patas de tigre firmemente se levantaram e abaixaram. No intervalo de uma respiração, ele completou os 108 degraus, sem precisar chegar a uma situação precária como a de Oscar.
A luz negra que saiu de sua testa brilhou com força como a de Oscar e novamente uma tela negra se formou e se despedaçou antes de entrar novamente no corpo de Daimubai. Uma forte luz dourada irrompeu do corpo de Daimubai e o avatar do tigre branco se ergueu. Ainda envolto pela luz dourada, voltou à forma humana e um aumento similar ao de Oscar em seu poder espiritual o elevou ao 72º nível. Os testes seguintes também foram completados sem muita dificuldade, quer fosse Zuzukin ou Mahongijun, as capacidades físicas de ambos ultrapassavam muito as de Oscar. Com a ajuda das salsichas espelhadas e de recuperação, além do suporte de Tang San e Ning Hongrong, os dois completaram seus testes com certa facilidade. Zuzukin até mesmo diretamente avançou para o 70º nível. Entretanto, por algum motivo desconhecido, dessa vez a Dolu Deus do Mar não apareceu logo que Zuzukin progrediu de nível. Dos 7, 4 já haviam passado, deixando apenas Ning Hongrong, Tang San e Xiao Wu. Os testes mais difíceis também seriam precisamente os dos 3. O corpo de Ning Hongrong não podia se comparar ao do Oscar e ela também não possuía ossos espirituais. As salsichas espelhadas do Oscar tinham apenas 70% de efeito nela, enquanto nele, chegavam até 80%. O mais importante de tudo, ela ainda precisava subir 136 degraus e não apenas os 108. Tang San já havia experimentado a dificuldade de subir até essa altura e ao chegar ao degrau 130, houve outro aumento de pressão. Considerando a força atual de Ning Hongrong, seria praticamente impossível passar. As desvantagens dela não estavam limitadas apenas ao efeito das salsichas espelhadas e às suas próprias capacidades físicas. A principal na verdade era o fato de seu próprio espírito ser incapaz de afetá-la. Em outras palavras, ela não era capaz de amplificar seus próprios atributos. Apesar de eles terem desenvolvido uma boa estratégia onde Oscar consumiria uma salsicha espelhada com o sangue dela para lhe dar suporte, o efeito ainda seria de apenas 70% do original. Em circunstâncias como essas, deixando de lado 136 degraus, mesmo 108 já seriam praticamente impossíveis. Após se prepararem por 2 horas inteiras, Tang San e Ning Hongrong simultaneamente abriram os olhos e ela o encarou um pouco preocupada. Terceiro irmão, se nós fizermos assim, o fardo sobre você será muito grande. Você. Tang San balançou uma mão, a impedindo de continuar falando. Nós já discutimos isso antes, não? Só depois de todos vocês terem passado é que eu serei capaz de focar no meu próprio teste. Além disso, quando eu estiver completando meu teste, eu também precisarei do seu suporte. Oscar, que já havia recuperado uma boa parte de seu poder espiritual, disse. Hongrong, o pequeno San está certo, apenas siga o que ele diz. Se não, você não vai ter chance. Veja, nem mesmo eu estou com ciúmes. Tang San lançou um olhar divertido para ele, dizendo. Como assim ciúmes? Eu só estou tratando a Hongrong como uma irmã. Ning Hongrong também olhou para ele. Isso mesmo, da próxima vez que você me incomodar, eu vou pedir para o terceiro irmão te dar uma surra. Oscar encarou os dois e temporariamente ficou sem saber o que dizer. É claro que não ficaria com ciúmes disso. Afinal, todos eles entendiam muito bem que no coração de Tang San, só havia espaço para uma mulher, Xiao Wu. Vamos começar. Tang San acenou para Oscar com a cabeça e no mesmo instante, sua aparência sorridente desapareceu, pegando uma salsicha espelhada. Ning Hongrong também pegou uma e eles comeram ao mesmo tempo. A que Ning Hongrong consumiu naturalmente era a que fora feita com o sangue de Daimubai, enquanto Oscar consumiu uma feita com o sangue da própria Ning Hongrong. Um pagode de porcelana dos 7 tesouros apareceu nas mãos do Oscar. Sua salsicha espelhada era incapaz de recriar o pagode de porcelana dos 9 tesouros. Ning Hongrong no mesmo instante ativou as 3 habilidades de suporte de Daimubai e seguiu atrás de Tang San. Tang San se ajoelhou e Ning Hongrong subiu nas costas dele. Os olhos dele brilharam e seus 2 domínios foram liberados, avançando na direção da luz do Deus do Mar. Eles já haviam discutido isso antes. Para Ning Hongrong conseguir completar seu teste, ela definitivamente precisaria de assistência externa e Tang San sem dúvidas era o mais adequado para essa tarefa. Com sua ajuda, alcançar o 136º degrau não seria mais uma impossibilidade para ela. Por Ning Hongrong usar a salsicha espelhada, ela perdeu a habilidade de amplificar os atributos de Tang San e sua única opção era se apoiar nas costas dele, pegando emprestado as habilidades de Daimubai para se proteger. Afinal, sua condição física era a mais fraca entre eles. Para minimizar o fardo sobre Tang San, ela precisava usar todo o seu poder ao máximo. Tang San subiu bem rápido, sem fazer pausa alguma entre seus passos e alcançando o 100º degrau praticamente num instante. Nesse ponto, ele parou seus passos, não por causa dele mesmo, mas sim por Ning Hongrong. Apesar de Ning Hongrong não ter perdido sua alma como Xiao Wu, trazê-la até ali sob a pressão da luz do Deus do Mar era ainda mais difícil do que levar Xiao Wu, isso porque seu corpo era muito mais fraco que o corpo físico de Xiao Wu. Tang San conseguia sentir com clareza que Ning Hongrong em suas costas já estava ofegando com dificuldade e o suor dela molhava suas costas. Ainda assim, Ning Hongrong não fez nenhuma reclamação. Apesar de ela não dizer nada. Como Tang San poderia não perceber isso? Ele sabia que mesmo com seus 2 domínios e a amplificação de atributos da imitação do pagode de porcelana dos 7 tesouros,
O corpo de Ning Hongrong ainda não era o suficiente para suportar toda essa pressão, mesmo depois de passar tanto tempo treinando sob a luz do deus do mar e de todo o progresso da resistência do seu corpo. Mas nada disso havia sido inútil. Caso contrário, no momento em que Tang San pisasse no 100º degrau, o corpo dela já entraria em colapso. Respirando fundo, o brilho azul em volta do corpo de Tang San ficou mais forte e o mesmo feixe de luz dourada que anteriormente deu suporte ao Oscar apareceu novamente, aproximando ainda mais o corpo de Ning Hongrong ao dele. Entretanto, comparado a quando ele estava dando suporte ao Oscar, Tang San precisou se sacrificar ainda mais para dar suporte a Ning Hongrong, afinal, ela estava em suas costas e assim, ele não tinha como liberar as 8 lanças de aranha. Dessa forma, o feixe dourado precisava ser diretamente liberado pelo Imperador Azul Prateado e pelo Domínio Azul Prateado, aumentando em várias vezes seu consumo de poder espiritual. Se ao invés disso Tang San a abraçasse, obviamente não seria um problema, entretanto isso seria impossível. Isso não tinha nada a ver com o fato de que ela seria a esposa do Oscar, mas sim porque a pressão da luz do deus do mar era ainda mais forte na frente. Como resultado, a única opção de Tang San era sacrificar um pouco mais de poder espiritual para protegê-la. Quando o feixe de luz dourada apareceu, a respiração de Ning Hongrong no mesmo instante ficou mais leve enquanto Tang San precisou usar seu poder espiritual não apenas para negar a força os empurrando para trás, mas também para suprir o poder espiritual sendo transferido para ela. Também era importante ressaltar que no momento, ele estava sem o suporte do pagode de porcelana dos 9 tesouros, além de não ter como usar as habilidades de suporte do espírito de Daimubai. Ele precisava suportar todo esse fardo com seu próprio poder. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.